Boa noite, igreja linda e abençoada. A partir de agora está no ar Betel News com as informações da nossa igreja. Acompanhe agora. Quinta-feira, às 19h30, estaremos esperando você e sua família para juntos glorificarmos a Deus. É a nossa Quinta Profética. Venha louvar, adorar e ouvir a palavra de Deus. Quinta Profética, às 19h30. Os nossos GPS já voltaram e você não pode ficar de fora. Começou a nova temporada e temos um GPS perto do seu lar. Participe! GPS Grupos Pequenos de Salvação. Para essa semana, o tema é Jesus, o nome mais poderoso. E nós temos também o GPS Aliança. Não fique de fora. Participe do GPS Aliança com o seu cônjuge. Para o GPS Aliança, o tema é As Bases de um Lar. Caso você não tenha um GPS, entre em contato conosco. Iremos te encaminhar para o mais próximo de você. GPS Grupos Pequenos de Salvação. São as células Betel acontecendo em vários lares. Lembrando que no domingo que vem não haverá EBD, devido ao nosso encontro que estará acontecendo no próximo final de semana. E está chegando a hora. Faça hoje mesmo a sua inscrição e venha participar desses 3 dias que mudarão a sua vida para sempre. Vagas limitadas. Venha para o encontro com Deus no próximo final de semana. Serão 3 dias especialmente preparados para que você viva uma imersão na presença de Deus. Mais informações com a nossa equipe no final do culto ou pelo WhatsApp 999-440088. E atenção, na próxima quinta-feira teremos o plantão de recebimento de bagagens do encontro com Deus. Será a partir das 14 horas aqui na Igreja Betel. Venha você participar do nosso encontro com Deus no próximo final de semana. Sua vida jamais será a mesma. E por aqui a gente encerra o Betel News, já na expectativa do encontro que vai acontecer no próximo final de semana. Queremos desejar a todos uma semana muito abençoada. Fique com Deus e boa noite. Boa noite, igreja linda e abençoada. Eita, povo abençoado, né? Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vença as ansiedades. Vencendo as ansiedades. São tantas ansiedades que nós enfrentamos nesse mundo, mas eu tenho certeza que você pode vencer. Você crê nisso? Você crê que você pode vencer a ansiedade? Então fala também aí para o seu irmão ao lado aí, fala para ele, vença a ansiedade. Você pode vencer, queridos. Se Deus venceu, nós também venceremos todo e qualquer problema desse mundo. Não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia! Mas antes de nós falarmos um pouco acerca dessa palavra, eu gosto muito de trazer dados. Eu gosto de ver como que está o meio secular aí, para a gente poder confirmar com a palavra e continuar com a palavra, porque é a palavra que nós confiamos e caminhamos nela. A ciência passa, queridos, a ciência passa, eles comprovam, daqui a pouco eles voltam de novo, reafirmam de novo, mas a palavra de Deus não muda, ela permanece. E eu gosto de trazer esses dados justamente por isso. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Quem não sofre, né? Quem não passa, nós estamos nessa vida, estamos nesse corpo humano e nós vamos passar por algumas situações difíceis aqui. Mas uma coisa é certa, nós vamos vencer. Nós temos vencido. Cada dia as lutas vêm, mas nós vencemos. Porque com Ele nós estamos vencendo. Então, olha só, tem um dado muito interessante aqui que saiu. Não foi essa semana, foi o mês passado, mas eu peguei esses dados. Falando que o Brasil... Meu bem, se puder colocar uma música, um fundo em ambiente, se você puder me ajudar. O Gabriel não está aqui me ajudando, né? Mas tudo bem, né, Gabriel? Vou orar por você, tá, irmão? Tem que orar pelo nosso tecladista aqui, né? Mas, enfim, olha só, existe um dado que o Brasil, o nosso Brasil, ele é o país com a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo. Você crê nisso? É chocante, é triste, mas o Brasil está vencendo na taxa.
como diz aí, né, os estudos, que o Brasil, ele está no ranking, ele está vencendo como o país com a maior taxa de ansiedade do mundo. O primeiro em ansiedade do mundo e o quinto em casos de depressão. Segundo a estimativa do OMS, Organização Mundial da Saúde, eles que estão falando. Divulgada no mês passado, 9,3% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno. E a depressão afeta 5,8% da população. Há um dado que está dizendo que as doenças mentais ela têm tomado uma proporção muito grande das pessoas. É o século dos distúrbios emocionais, dos problemas emocionais, dos transtornos, dos comportamentos, e aí vai, tantas coisas que têm se falado. E também nós temos visto as escolas próximas mesmo ao nosso próprio município. Nós ficamos sabendo recentemente de uma escola em Aracruz, onde uma adolescente de 16 anos, com um transtorno, não de comportamento, mas um transtorno patológico, uma doença mental, que entrou naquela escola e matou aquelas pessoas e aquelas crianças, algo tão triste. E isso tem ocorrido tão próximo às nossas casas, talvez até dentro das casas de algum de vocês, mas não se assustem com os dados. Tomem posse e confiem na palavra de Deus, porque ela pode vencer qualquer problema. Creia nisso. Nós temos estudado, eu e pastor Renan, nós temos estudado bastante. Nesse período, a gente tem aprendido bastante acerca dessas avaliações patológicas na faculdade. E realmente, se a gente for se deixar levar, a gente vai ficar muito assustado. Mas a gente continua com a palavra de Deus. A gente continua crendo que a palavra de Deus, ela é o remédio para qualquer problema mental. Ela pode sim, Deus pode curar. Deus pode mudar. Deus, Ele faz milagres. Ele fazia e Ele continua fazendo. E se você entrou aqui, de repente você, pastor, eu estou passando por essas situações. Deixa eu te falar uma coisa. Tem resposta de Deus para você. E tem milagres de Deus que quer chegar na sua casa. Toma posse, abre a porta e leva Jesus. Ele é a solução. Ele é o nosso remédio. Ele é o nosso remédio para esse século que está sendo a cada dia mais acometido e cada dia mais ele está ficando adoecido. A Bíblia fala sobre isso. Ela fala que o mundo jaz no maligno. Nós não podemos negar os fatos. Tantas coisas ruins acontecendo. Mas nós temos que olhar a palavra, observar a palavra e crer que nós iremos vencer. Se Ele venceu e se Ele fala que no mundo teremos aflições, mas temos que ter ânimo, então nós também iremos vencer. Tenha ânimo, nós também iremos vencer. E mais, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A Organização Mundial da Saúde está dizendo, eu não tomo posse dessas coisas não, tá, irmão? Eu luto contra isso, eu falo, lá em casa não, em nome de Jesus. Na igreja também não, na sua casa também não, em nome de Jesus. Nós não vamos tomar posse dessas coisas não, irmãos. Estão dizendo, mas nós não vamos pegar isso para nós não. Vamos ir contra isso e não vamos aceitar na nossa casa. E aí, o dado continua. 18, milhões de brasileiros convivem com os transtornos. Tem gente que já aceita, irmãos. Tem gente que já fala. Já confirma, já toma posse, já aceita. Mas você não precisa de aceitar essas coisas, não. Quem disse? Quem disse? Se Jesus veio, Ele veio e trouxe consigo a cura, por que a gente tem que viver nesse mundo com tantas lutas? Não precisamos. Ele diz que eu vim para que tenham vida em abundância. Essa vida em abundância é para aqui. Porque na glória, irmãos, ele não falaria lá. Lá é maravilhoso. Mas ele diz dessa vida aqui. Então, nós podemos sim. E aí eu vou continuar aqui com você. Olha, a pesquisa mostra que 80% dos brasileiros têm transtorno. Mais de 260 milhões de pessoas estão envolvidas. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas.
E aí ele vem falando, né? Novos dados mostram 86% que sofrem de transtorno, ansiedade, depressão, e vem falando de todas as causas. É um levantamento feito por uma outra plataforma online voltada para a saúde mental, vai dizendo que 37% das pessoas estão sofrendo estresse. E aí abre a porta e vem mais problema por aí, não é? Vem acompanhado. Porque o papel do diabo é esse. A missão dele é matar, roubar e destruir. Ele nunca vem sozinho para nada. E ele faz a missão dele muito bem feita. O diabo, ele não desiste de você. Ele não desiste de você, saiba disso. Ele não desiste da sua família. Ele não desiste de destruir seu casamento. Ele não desiste de destruir os seus filhos. O diabo não vai destruir. Não vai deixar de destruir. Não vai deixar de desistir. O que nós precisamos é tomar posse das armaduras, estar junto com Deus, para que Ele possa se afastar. Nós não podemos permitir essas coisas. E aí a ansiedade extremamente severa atinge níveis ainda mais altos. A ansiedade, ela vem muito sutilmente, com algumas preocupações, mas ela vem com uma carga. Vem bem devagarzinho, né, irmãos? O negócio assim, nada. O diabo, ele não vem de uma vez. Pode até vir, mas geralmente ele vem bem sutil. É uma carga de probleminhas. Aí daqui a pouco é um outro remedinho. Aí daqui a pouco é um outro. Daqui a pouco é um outro. Daqui a pouco é uma clínica. Tá lá. É assim que começam as coisas. Mas nós temos que observar os sintomas, estar atento ao que está acontecendo dentro da nossa casa, estar atento ao que está acontecendo com os nossos filhos. E aí, de acordo com a psicóloga Heloísa Caibit, sim, acho que é assim que é o nome dela, esses números são reflexos da realidade que vivemos hoje, cada vez aumentando mais. O mundo está cada vez mais difícil, cada vez mais rápido e cada vez mais cheio de mudanças. Mudanças e mudanças e mudanças. E isso vai causando uma angústia tão tremenda, porque as pessoas, elas não conseguem dar conta. Começa a primeira mudança, daqui a pouco nem terminou uma e já chega outra. Aí já chega outra, já chega outra. Aí você não consegue dar conta de organizar as emoções dentro de você. E aí a ansiedade, ela vem com força. E a ansiedade, ela é caracterizada com um tipo de sentimento sutil de preocupação. Ansiedade é isso. Vou trazer assim bem claro para vocês, de uma forma bem simples para você entender. Ansiedade, ela é uma preocupação com o amanhã. Ela é um tipo de excesso de preocupação com o futuro. O interessante é que a gente não sabe o futuro. Nós não sabemos como que vai ser o nosso amanhã, mas nós já estamos cheios de preocupação com o amanhã. Talvez você está aqui, e já está assim, cheio de preocupação com a sua semana, com o seu dia. Não que você não tenha que fazer um planejamento, mas você não precisa viver assombrado por essas preocupações com o amanhã. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você não conhece, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você conhece o Deus do amanhã. Você sabe quem é o Deus do amanhã. E se você sabe quem é o Deus do amanhã, então você precisa descansar nele. O problema é que a gente inverte. A gente se preocupa com o dia, com a semana, com o mês, com o ano, mas não nos ligamos que precisamos estar ligado nele, conectado nele. Porque ele é o Deus que já conhece o nosso futuro, ele já sabe tudo. Você não sabe como vai ser seu dia amanhã. Você não sabe se amanhã pode chegar um dia muito difícil para você. Talvez amanhã pode ser um dia de perdas para você. Você não sabe o seu amanhã, mas você conhece o seu Deus do amanhã, o que foi anterior, o que foi do passado, o que foi do presente, o que foi do futuro. Você sabe quem é esse Deus. Para que ficar se preocupando e alimentando a ansiedade? A ansiedade, ela surge assim, queridos, ela surge do nada. Do nada. Do nada, quando você pensar que não, você pode estar vivendo uma crise de ansiedade. E aí você entender que isso é comum? Não, isso não é comum. Nós não podemos aceitar essas coisas. Isso não é comum. Não é comum você ver uma criança com as unhas todas comidas. Isso dói no meu coração.
porque ele está vivendo uma crise de ansiedade e os pais podem ajudar essa criança a perceber o que está acontecendo, o que está gerando nele essa preocupação. Isso não é comum, queridos. Uma criança vivendo um estágio de uma crise do pânico, uma crise emocional, não é comum. Não é comum você aceitar que as doenças mentais entrem na sua casa. Eu não estou dizendo que você deve negar os fatos, mas que você deve entender o que está acontecendo na sua casa. Se você precisar de um médico, tem que procurar um médico. Claro, Jesus deixou médicos para nós. Ele deu inteligência. Mas o que eu estou mostrando para você é que você não deve se conformar. A Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com esse século. Você deve orar, você deve fazer a sua parte. Tem coisas que vão vir mesmo, nós vamos enfrentar as lutas e as dificuldades. Mas tem coisas, queridos, que vêm para nos provar. E nós precisamos ser aprovados por Deus. É isso que nós precisamos. E aí a Bíblia vem falando sobre, lá em Filipenses 4, o capítulo 4, versos 6 a 8, Jesus ele fala muito acerca disso. Tanto tempo atrás, mas parece que Jesus está falando para essa geração hoje, essa geração que tem vivido esses distúrbios emocionais, esses transtornos emocionais. Olha o que Jesus fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos. Olha o que Jesus está falando. Para que você está ansioso? É o que Jesus está falando. Ei, para que você está preocupado com essa situação que você está passando? Ele tem o controle de todas as coisas. E aí ele vai mais falando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Ele está falando que ele vai guardar o coração, os seus sentimentos e a sua mente. É isso que ele está falando. E aí, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É o que a palavra de Deus está falando. Às vezes nós estamos vivendo com o nosso pensamento tão acelerado, com tantas coisas ao mesmo tempo, mas que não tem nada a ver com isso aqui, ó. É pensando em tantas outras coisas, desassociando a palavra, e isso não vai trazer nenhum resultado para você. Olha, deixar de dormir, deixar de vir na igreja, deixar de amar sua família, deixar de cuidar da sua família, não vai resolver os seus problemas. Não vai. Não vai. Essa preocupação não vai melhorar se você deixar de fazer tudo isso. Você precisa continuar cuidando da sua família, confiando em Deus e se agarrando cada vez mais em Deus. É em Deus que está a nossa solução. Os nossos problemas, as nossas resoluções estão em Deus. A ansiedade é um dos grandes mal desse século moderno. É bem verdade que eu falo assim lá em casa, que eu fico às vezes um pouco preocupada, mas confiando em Deus e fazendo a minha parte. Que eu sei que a geração dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, não vão ser fáceis. A geração de Marina não vai ser uma geração fácil, Lemuel. Não vai ser. A geração desses adolescentes que estão aqui adorando a Deus não vão ser fácil. Já não está sendo. Mas você imagina o que está por vir? Essa geração doente, essa geração sem valor, não cuida da família, descarta os casamentos, já casa pensando em separar, só casa pensando no que eu vou ganhar. Essa geração que descarta o outro, joga fora, não ama, não valoriza, ri da cara, debocha, não ama. Meu Deus, que geração terrível. Eu falo que Jesus está voltando, vai voltar muito rápido, porque já está tão difícil. E eu falo lá em casa, meu Deus, como é que vai ser
Aí a preocupação de cuidar da conduta do filho, de ensinar no caminho para não sair do caminho, é muito grande a responsabilidade da família e dos pais. Você tem um papel fundamental na sua casa, educar, criar seus filhos, trazer com que eles sejam grandes homens e grandes mulheres de Deus, que não troquem os valores por qualquer coisa, mas que segurem a presença de Deus a qualquer custo. É muito difícil, mas não é impossível. O papel do pai, da mãe, de uma família é muito mais sério do que você imagina. É muito mais do que você vir numa igreja aos domingos. É você ser crente na sua casa, mas a sua esposa. É você ter vida de oração. Esse é o nosso papel. É você ter um relacionamento com Deus de fato na sua casa. Esse é o nosso papel. É isso que vai construir. É isso que vai gerar mulheres e homens saudáveis para essa geração. É possível, é possível. Eu vejo os meus filhos aqui na igreja, eu fico tão grata a Deus, tão feliz, porque eles não reclamam de vir para a igreja, enquanto outros lares, os filhos reclamam, de novo igreja, eu não aguento mais. Mas nós temos observado uma geração que tem amado tanto vir na igreja, eu não sei se vocês têm percebido. As criancinhas da igreja, mãe, eu quero ir para a igreja, chora porque não vem. O pai e a mãe às vezes não vem para a igreja. Essa é a geração que você está gerando na sua casa. Então você não pode desistir. Você precisa insistir com seus filhos, mesmo que às vezes você esteja cansado. Esses dias eu vi o pastor Jonas falando, chegou 4 horas da manhã, foi lá, se arrumou e veio para a igreja. Não é 4 horas da manhã que ele veio, não. Ele ficou acordado, trabalhou, porque senão vem também. Mas essa é a geração que a gente precisa gerar nos nossos filhos, o amor pela igreja. E não você falar mal da igreja, mas ao contrário. É você vigiar o que você fala. Porque a igreja, irmão, vou falar uma coisa, não é lugar de gente perfeita não, tá? Se alguém levantar a mão aí, eu falo, não é lugar de gente perfeita não. Aqui é o lugar da cura. Aqui a gente entende que nós precisamos passar por um processo de transformação para a nossa vida. Aqui ela fala assim, também o irmão é da igreja. É verdade, por isso que ele está lá. Às vezes a pessoa fala assim comigo, pastora, também a pessoa é crente, está lá na sua igreja. Eu falei, é verdade, essa pessoa está certa, está cheia de problema, é por isso que ele está lá. Você também deveria estar lá. Porque esse que é o lugar para isso. É o lugar para gente igual a gente, que está precisando de uma transformação e cura para a nossa vida. Nós estamos no lugar certo, irmãos. Não vamos desistir, não. A pessoa ansiosa se preocupa antes do tempo. Tem alguém aqui assim, gente? Está se preocupando antes do tempo? Pode falar mentira não, hein? A pessoa ansiosa, ela está sempre preocupada antes do tempo. Eu sou assim, extremamente do planejamento. Eu gosto de um planejamento, irmãos. E eu tenho que trabalhar na minha cabeça para não ficar muito ansiosa. Porque eu gosto de ver as coisas prontas. Eu já estou vendo tudo pronto. Aí eu tenho que trabalhar para mim não ficar ansiosa. Mas eu lembro uma fase da minha vida que eu entrei num estado de muita ansiedade. E aquele negócio, eu deitei um dia no sofá. E eu estava tão ansiosa, que meu coração ele não parava, ele estava num taquicardia tão grande, e eu ia para o plantão. Eu ia fazer mais 24 horas. Era 4 e pouca da tarde. Sabe o que eu fiz? Eu levantei e falei assim, vou para o plantão agora logo. Já tenho que enfrentar esse plantão, já vou logo. Aí eu falei, nossa, mas 4 horas da tarde, meu horário é 7 horas da noite. Já vou logo para esse negócio, já estou ansiosa mesmo, já estou aqui. Eu estava quase subindo pelas paredes. Eu falei, meu Deus, eu não posso alimentar essa ansiedade. Eu vou no meu horário. Pode aguentar isso, ansiosa. Você não vai dominar. Porque às vezes a gente tem que fazer assim com a gente. A gente entra num estado sem a gente perceber. Quem vai dominando a gente são as nossas emoções. E nós não podemos ser gerados e dominados por emoções. Emoções falham. Emoções falham e erram e pode prejudicar a nossa vida. E aí, mas você conhece o Deus do amanhã. A ansiedade, sabe o que a ansiedade ela tem? Sabe qual é o poder da ansiedade?
uma das coisas que eu estava estudando um pouco sobre ela, falei, não vou levar nada científico, mas eu vou levar numa linguagem bem mais clara, bem mais fácil para se entender. A ansiedade, ela simplesmente, ela rouba a sua força que você deveria ter. Ela só vem para roubar toda a sua força, todo o seu ânimo. O que você precisa enfrentar amanhã, ela faz com que você perde hoje. Porque você começa a pensar no amanhã, vivendo o amanhã que não chegou, e ela está te drenando, arrancando a sua força. A ansiedade, ela tem o poder de abrir portas para o mal chegar. Porque ela vem sutilmente e aí vem toda a família, né? Ansiedade, vem com estresse, vem com os transtornos, vem com os pânicos, vem com tudo. É assim que ela faz. É tudo muito sutil. E aí eu quero te ensinar, nessa noite, a você enfraquecer a ansiedade. Você quer aprender a enfraquecer a ansiedade? Eu descobri que a gente pode enfraquecer a ansiedade. Olha que coisa maravilhosa. Você pode diminuir a força da ansiedade. Sabe como? Confiando plenamente em Deus. Que Ele tem o controle da sua vida e Ele sabe que amanhã o seu dia vai ser um dia maravilhoso. Ele sabe, Ele já viu o seu futuro. Mas você pode diminuir a ansiedade simplesmente trazendo a sua vida cada vez mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, menos ansioso você será. Começa a orar, irmãos. Vocês vão ver que a ansiedade vai diminuir. Começa a orar. Se você orar uma vez por dia, você já vai perceber que você já vai começar a mudar. Se você começar a orar 2 vezes por dia, você já vai ser outra pessoa. 3 vezes por dia, irmão, você não vai nem ter espaço para pensar em nada de que vai te atrapalhar. É simples assim. Ah, pastor, é fácil? É você abrir mão um pouco da preguiça. Tem que abrir mão da preguiça. Hoje eu achei tão lindo, né? Eu estava saindo do quarto, orando, preparando a palavra. Aí quando eu olhei assim, aí o Eduardo estava orando. Aí eu falei, glória a Deus. Que maravilha você ver a sua família buscando ao Senhor. Logo de manhãzinha, antes da gente vir para o nosso pré-encontro, ele já estava lá orando, colocando diante de Deus as nossas vidas, esse dia, porque é o que a gente ensina. E é o que a gente também pratica na nossa casa. Mas quer diminuir a ansiedade? Começa a ter vida com Deus. Começa a se relacionar com Deus, a ler a palavra. Quando a gente às vezes vai atender as pessoas na igreja e a gente conversa, como é que você está, meu querido? Ah, não estou bem não. Aí você pergunta, como é que está a sua vida com Deus? Ah, que vida com Deus? Não, tem força para isso não. Como é que vai melhorar? Como é que você vai vencer esses desafios que o mundo está aí, trazendo com toda a força? Se não está tendo vida com Deus, vai ficar difícil. Então, quer enfraquecer a ansiedade? Começa confiando em Deus e buscando a Ele. Porque quanto mais você confia, menos ansiedade cresce dentro de você. É fácil assim, queridos. Não é difícil. O problema é que às vezes a gente fala, eu não tenho tempo. Na verdade, deixa eu te ensinar, não é que você não tem tempo, é que você não prioriza. Tempo a gente tem. Se alguém te convidar para alguma coisa que você tem muito interesse, você arruma um jeitinho para ir. Eu sei que é assim. A gente arruma um jeitinho aí de vez em quando. Mas a nossa prioridade tem que ser o quê? Deus na nossa vida. Ele é quem nos alimenta. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos dá forças para vencer um dia ruim. É só em Deus, queridos. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. E aí eu vou falar para você aqui algumas origens, algumas raízes da ansiedade. Vamos aprender só um pouquinho de onde que vem algumas raízes. Olha só, a ansiedade, ela pode gerar preocupações em coisas essenciais. A ansiedade pode vir bem sutilmente em coisas simples,
Coisas básicas, a ansiedade pode vir. É por isso que Jesus falou em Lucas 12, 22. Olha o que Jesus diz. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem do vosso corpo, e nem que haveis de vestir. São coisas simples que geram preocupações e ansiedades. Não é à toa que Jesus fala sobre essas coisas tão simples e essenciais. Mas Jesus mesmo fala que nós não devemos nos preocupar, porque Ele alimenta as árvores do céu, Ele alimenta os lírios do campo. É Ele que cuida. É Ele quem cuida. E aí Ele fala dessas coisas tão simples e essenciais que nós não devemos nos preocupar. Queridos, tem gente que se preocupa tanto que não dorme. Não dorme. Tem gente que se preocupa tanto, tem um boleto em casa, não dorme por causa do boleto. Deixar de dormir, o boleto vai ser pago de repente assim? Vai? Fala, irmão, se vai, porque se for a gente vai ficar sem dormir. Porque não funciona. Não dá certo. Sabe o que acontece? Você vai ter uma péssima noite. Você vai acordar totalmente mal-humorado, intolerante, brigando com todo mundo, dando chute para tudo quanto é lado, batendo cabeça. O que adianta? Pelo menos não fica sem dormir, não. Então vai orar, sabe? Vai adorar a Deus aquela noite inteira lá, com o boleto lá no chão, lá, ó. Vai orar, pede a Deus. O problema é que a gente murmura, reclama, briga ainda com a mulher, né? Porque a mulher gastou dinheiro, não tem dinheiro. Sei lá, eu tô falando isso, mas nem sei. Ó, se Deus estiver falando por aí, ó, vigia, tá? Graças a Deus isso não acontece lá em casa. Meu marido é maravilhoso, compreende, né, meu bem? Ainda paga minhas contas. Mas Jesus sabia que as pessoas viviam dificuldades no seu tempo, quando haviam muitas injustiças e exploração. Por isso falou de muitas coisas comuns, como as vestes. Vestes, comida, bebida. Então a gente precisa ficar atento a essas coisas essenciais que Jesus sabe que nós precisamos e que Ele fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais todas as outras coisas seriam. Mas a gente quer ficar com ansiedade. Oh, meu Deus, que negócio, né? A gente quer ainda ficar preocupando com amanhã. Ao invés de descansar, buscar cada vez mais a Ele, porque as outras coisas vão vir. E, gente, é tão incrível que acontece. Quando a gente está na presença de Deus, buscando, sabe o que acontece? É igual esses dias o Fabrício chegou aqui. Fechei tal contrato. Fechei tal negócio. É isso que acontece. Do nada as coisas vão acontecendo. A gente sabe que não é do nada. É que há uma provisão de Deus porque nós estamos no caminho. Então é por isso que as coisas acontecem. Então é uma providência de Deus, mas nós devemos estar onde? No caminho certo. Na brecha ali, ó, para as portas se abrir. E aí, existe, claro, eu não vou ficar queimando a ansiedade, apenas queimando ela, mas existe um tipo de ansiedade que é boa, tá, irmãos? Tem alguma coisa boa no meio disso tudo ainda. Existe uma ansiedade que ela é positiva. Ela é gerada por sonhos e expectativas de coisas boas que possam acontecer. Como, de repente, uma mudança. Aí você está ansioso para aquilo acontecer. De repente, é uma prova que vai acontecer e você está ansioso porque você passou e você vai ser chamado. Essas coisas são boas. Isso alimenta o nosso coração. Isso gera em nós uma motivação. Agora, ela só não é boa quando ela começa a gerar em nós umas preocupações desnecessárias. A ansiedade negativa, ela é ruim quando ela gera o medo de enfrentar as coisas que estão por vir. Eu não vou porque eu não sei como é que vai acontecer. Aí você paralisa a sua vida por causa da ansiedade, que ela acaba gerando medo. Às vezes é um resultado de um exame que nem saiu, aí a pessoa não vou buscar, não pego esse exame. Eu já vi pessoas assim. Não, eu nem peguei o resultado. Mas como é que você vai saber? Não, eu nem quero saber.
Então, esse tipo de ansiedade, ela não é saudável. Porque se você permitir, ela vai sendo gerada, até ela gerar uma patologia. Ela vai gerando doenças. E é bem sutil. E tem pessoas que, às vezes, parece que elas têm uma pretensão mais fácil. Elas têm algo assim mais fácil, parece, dela aceitar, desses negócios vir sobre ela. E é onde tem que vigiar mais. Você quer vencer a ansiedade? Quem quer vencer a ansiedade? Ninguém está preocupado com amanhã não, né, irmãos? Amanhã vai trabalhar. Eu lembro que quando eu estava no domingo aqui, que eu ia trabalhar no plantão, que eu tinha que acordar 5 horas da manhã. Meu Deus, não dá vontade até ir embora para casa chorando. Falei, vou ter que ir embora amanhã, enfrentar aquele plantão. Senhor, tem misericórdia. Aí quando o pastor Renan dava aquela bênção, gente, parece que eu pegava toda para mim. Porque parece assim, eu preciso dessa bênção aí no final do culto. Porque eu preciso vencer. Então assim, isso, se a gente não vigiar, vai gerando ansiedade. A gente nem sabe o que vai ser amanhã. E a gente já fica imaginando as coisas. Vamos diminuir essa ansiedade? Você quer vencer essa ansiedade? Deixa eu te ensinar de novo. Então não pensa no amanhã. Amém? Viva hoje. Viva o hoje. É hoje, irmãos. Ame hoje. Abrace hoje. Cuida hoje. Perdoa hoje. É assim. É a cada dia. Cada dia você vai vencendo. É assim. Não pense no amanhã. Para de sofrer pelo amanhã. O segundo tópico é que a ansiedade, ela vem bem sutilmente, é através do tempo. O tempo. Lucas 12, 25 fala, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Alguém pode acrescentar alguns segundos de vida aí? Uma medida? Ninguém pode acrescentar nada. Nós não podemos fazer nada, irmãos. Nada. A questão do tempo é uma fonte de ansiedade, pois vivemos cumprindo prazos. Tudo é prazo, é meta, é estabelecida, tudo tem que gerar produtividade. E aí é por isso que nós estamos assim o tempo todo produzindo, e a gente produz ansiedade. Se a gente não vigiar, a gente adoece. Porque é prazo, é meta, é pagar conta, e aí o mês passa e vem tudo de novo. A gente tem que cuidar da nossa mente. A gente precisa ter sanidade. A gente precisa ter uma mente saudável. E aí, a vida corrida do mundo moderno exige horários, datas, cumprimento, atendimento, agenda. E cumpre a agenda, e responde, e bate meta. Queridos, nós estamos vivendo assim, sobrevivendo. E a gente não está conseguindo desfrutar dessa vida maravilhosa. A gente precisa, às vezes, respirar. Dá uma respirada profunda aí, vai. Dá uma respirada aí, profunda, oxigena seu cérebro. Viva, queridos, para de sobreviver. Vai viver a vida de vocês, vai sair com a família, sabe? Se desliga um pouco desses meios de redes sociais. Às vezes a gente tem que postar foto do que está fazendo, do que está provando para as pessoas, e o melhor está passando. Às vezes a gente quer deixar algo registrado, mas a gente não está aproveitando do que está passando ali naquela hora. Eu lembro que um pastor estava nos Estados Unidos e ele chegou nos Estados Unidos e ele começou a postar aquele monte de foto linda naquele lugar, naquele país. Eu imagino, né? Falei que nós vamos para lá um dia. Mas vocês não vão ficar vendo nossas fotos, não. Que eu já aprendi. Aí aquele pastor chegou lá tirando aquelas fotos maravilhosas. Cada minuto era um flash. Aí um pastor que era muito amigo dele ligou. Falou, pastor. Ele falou, estou aqui, curtindo. Eu já sei. Eu quero te ensinar uma coisa. Desliga tudo e fica com a sua família. Para que você está com essa necessidade, meu querido? Vai curtir com a sua família aí. Queridos, é assim que esse mundo está nos ensinando, mudando o nosso modelo mental. Para quê? Qual é a necessidade que nós... E às vezes é no automático. Você está fazendo, não sabe nem por que está fazendo.
Então vai curtir com a sua família. Você não tem necessidade de ficar registrando tudo. Registra as memórias com a sua família, sem você ter que mostrar numa foto, porque isso tudo vai passar. Isso passa. Mas registra essas memórias com a sua família. A ansiedade tem duas origens, passado e futuro. Tem gente que vive ansioso pelo passado. Já passou, mas está preocupado ainda com o passado. Ansiedade por causa das coisas que já aconteceram. E Lamentações 3:21 fala: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Para que ficar vivendo do que já passou? Vai viver sua vida hoje. O que já passou não vai voltar. Vai, segue. Eu falo assim lá em casa: a vida que segue. Vai viver sua vida, chega. Se desprende dessas coisas. Futuro. Preocupações com as coisas que ainda vão acontecer. Aí Filipenses 4:6 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus está falando que é todas as coisas. Nós não devemos ficar preocupados com nada. Ele poderia até falar aqui algumas coisas. Não andem preocupado com seu marido, com sua esposa. Mas não, ele fala que é com coisa alguma. Já coloca com tudo. Porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica. E aqui ele vem trazendo um remédio, uma solução, que é através da oração. O tempo não pertence a nós e não conseguimos mudar a ordem natural, mas podemos cuidar do nosso coração e da nossa mente. Nós não vamos poder intervir em nada dessa vida, do amanhã, do que está acontecendo com você, nada. Mas você pode cuidar do seu coração e das suas emoções. Você pode cuidar para você ser uma pessoa mais saudável emocionalmente. Às vezes a gente acha que é só a mulher que é ansiosa, né? Mas existem homens que são extremamente ansiosos. Extremamente ansiosos. Come unha, morde unha, come tudo, né? Tem nada mais. Fica tão nervoso. Não é só mulher. Não é só mulher que é acometida de ansiedade. Hoje a gente percebe que não é só adultos, mas as crianças estão adoecendo. Porque a família está adoecida. E as crianças começam a sofrer dos sintomas da família. Pode observar. Pode observar se aquela criança ansiosa não tem um ansioso dentro de casa. Geralmente sempre tem. É como se fosse uma contaminação. O comportamento ele vai modificando a família inteira. É por isso que você está aqui hoje. Para você aprender a mudar o seu comportamento. Ser mais saudável na sua casa. Levar mais cura para a sua casa. Eu achei tão lindo que na mentoria de sábado aqui com as adolescentes, eu falei bem assim com elas assim. Pessoas saudáveis, eu comecei assim, pessoas feridas, aí elas ferem. Isso aí, toda vez que alguém te ferir, é porque elas estão feridas. Mas pessoas saudáveis, aí elas gritaram, curam. Entende? Essa é a geração. Você quer ser saudável? Então começa a curar as pessoas. Começa a trazer isso para dentro de você. Começa a levar isso para dentro da sua casa. Então toda vez que a gente está aqui de manhã, eu estou ensinando aos filhos de vocês. Quando alguém te ferir, saiba que ela é uma pessoa ferida. E você é uma menina que está no processo de cura. E você pode curar. Aonde você entrar, se seu pai ou sua mãe te falar uma palavra de ofensa, você vai curar. Você vai amar, você vai abraçar, você vai acolher. Porque às vezes os nossos pais às vezes nos ferem. Porque eles talvez não aprenderam o que você está tendo o privilégio de aprender. Porque é isso que eles estão fazendo por você, te ajudando, fazendo com que você seja uma pessoa muito melhor do que eles foram. Olha que grande privilégio. E eu fico apaixonada aqui na mentoria com as adolescentes. Falei, meu Deus, que turma maravilhosa. E aí o terceiro tópico é, a oração é o remédio de Deus para a ansiedade. Você crê que a oração, ela é um remédio para a ansiedade? Esse remedinho que você está tomando aí, para diminuir a sua ansiedade, não sei se foi o médico que te passou,
Que hoje até isso é mais fácil, né? Você vai lá e consegue as receitinhas com um, com o outro, e vai tomando tudo que o irmão lá tomou, que o fulano tomou, e aí vai passando, você nem sabe seu quadro. Mas aí vai espalhando para o outro. Meu Deus. E aí você vai ficando dependente daquela medicação. Ao invés de pensar, elaborar, se reorganizar emocionalmente, você toma o remédio para quê? Para esquecer da dor. Mas daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco o problema volta. Vocês já perceberam? Claro que deve ter percebido, né? Quantas farmácias nós temos hoje em dia? Falaram que até em Marte tem farmácia já, né? Meu Deus do céu. Toda esquina tem uma farmácia. É farmácia, queridos, para você parar de enfrentar seus problemas e tomar remédio para esquecer. Mais fácil. O que é mais fácil? Pensar no problema e resolver ou tomar o remedinho e dormir? Meu Deus, vocês vão continuar me amando, hein? Ah, pastora, eu vou tomar o remédio, vou dormir e acabou, só acorda amanhã. Aí o problema está do seu lado. Acorda, estou aqui de novo. Eu não vou sair, ó, estou crescendo, hein? É assim que ele faz. Eu estou crescendo, eu estou vindo cada vez maior. Você não vai enfrentar, não? Gente, é assim que acontece. Vamos enfrentar e ensinar os nossos filhos também a enfrentar. É isso que nós precisamos. Filipenses 4 vai falando sobre isso, sobre não andar ansiosos. E ele vem falando, e a paz de Deus que excede todo entendimento, Ele guardará o nosso coração, Ele vai guardar a nossa mente. Esse monte de coisa aí na sua mente, deixando você perturbado às vezes, é tanto pensamento, essa síndrome acelerada aí, ó, é 1001 coisas ao mesmo tempo pensando. Organiza esses pensamentos em Deus. Você pode, você é capaz. A Bíblia fala que nós devemos pensar em coisas boas. Então começa a pensar em coisas boas, que isso vai acontecer. Isso acontece. O efeito de um comprimido ou um calmante são passageiros e logo existe uma continuidade do tratamento. É cada vez pior. É cada vez pior. Claro que, se você está fazendo um acompanhamento com seu psiquiatra, eu não estou te liberando, hein, irmãos? Em nome de Jesus, hein? Volta lá no seu psiquiatra e se vê com ele, conversa com ele. Que daqui a pouco vai falar assim, a igreja do pastor Renan lá, a pastora que está fazendo psicologia, liberou toda a igreja. Misericórdia, não é assim não. Continua com o seu tratamento e na hora certa você vai ser liberado. Ok? Então, por isso a Bíblia nos ensina um remédio permanente, como uma vacina para a ansiedade. É a oração. Olha que coisa maravilhosa. Você quer um remédio que não vai custar caro? Você não vai gastar dinheiro? Mas você vai precisar ter um tempo? É oração. É a melhor coisa. É a melhor terapia. É você ir para o seu quarto, é você colocar um louvor, é você fechar seus olhos, é você e Deus ali. E se os seus pensamentos não conseguirem ficar onde você está, aumenta o louvor. Às vezes lá em casa eu coloco bem alto mesmo, e começa a cantar, aí aqueles pensamentos começam a ir embora. Aí é uma luta, irmãos, é assim mesmo. Não é assim? E aí daqui a pouco você está vencendo. Você está chorando, você está orando, e aí o que acontece dentro de você? Há uma cura acontecendo. Porque o Espírito Santo, ele vem, e aí ele vem te curando, ele vem te restaurando, e aí vem uma paz que excede todo entendimento, aí você se encontra dentro de um momento de paz. É inexplicável. Você quer viver isso? Faz isso em casa. Ninguém vai te cobrar. É fácil, é você começar a priorizar. É priorizar. Se você, e aí aqui ó, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas elas passam. Eis que ele faz coisas novas. E aqui ele vem falando sobre esse relacionamento junto com Deus, que nós precisamos restaurar na nossa casa. Para a gente se tornar uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais saudável, é a gente estar vivendo esse novo de Deus. Não tem outra forma, irmãos. Não existe nada que você possa simplesmente falar assim, eu vou pegar isso.
Não, você tem que caminhar nesse caminho. Você tem que percorrer esse caminho, porque é um caminho que você vai precisar abrir mão das suas vontades e você priorizar o tempo. Não tente resolver o que só Deus pode fazer. Às vezes nós estamos vivendo um momento de tantas preocupações com esse mundo que a gente quer tomar tudo no peito e sair vencendo. Não, queridos, tem coisa que é só Deus que vai resolver na sua vida. É só Ele que vai resolver. Talvez você está aí lutando para tentar vencer algumas coisas e você não vai conseguir. Por quê? Porque é só Deus que vai resolver. 1 Pedro 5,17 fala: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de quem? Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Então você quer vencer a ansiedade?